Obrigado. Tá. Então, o tema dessa palestra é investigando a realidade na vida diária. E dentro do contexto teosófico, né, a gente sabe que a gente pode fazer uma investigação a partir do conhecido para o desconhecido ou do desconhecido para o conhecido. E a linha minha de raciocínio nessa palestra, ela vai começar do desconhecido, ou seja, daquilo que está além do nosso intelecto, para a gente até chegar na nossa vida diária, no nosso cotidiano, no dia a dia nosso. Então, vamos começar primeiro entendendo essa manifestação do universo. É claro que vai ser uma coisa bem só vislumbres, né? Então, na perspectiva teosófica, a manifestação do universo é um processo cíclico que pelo qual o absoluto, ou seja, aquilo que está além da dualidade, se expressa em formas, leis, mundos e consciências diferenciadas. Então, a manifestação é o desdobramento do uno no múltiplo, sem que o uno deixe de ser o que é. Isso é um ponto bem importante. Antes da manifestação, há o que Blavatsky chama de Parabrahma, realidade absoluta, sem atributos, que está além do ser e do não ser. A gente não pode dizer da realidade absoluta que ela existe, que é existência ou que é não existência, que ela é ser ou que ela é não ser, porque ela é além disso tudo, ela é além da dualidade. Então, quando chega o momento cósmico apropriado, essa realidade, que até então é não manifestada, ela inicia um processo de expressão, passando pelos planos, por planos, hierarquias, leis, tudo que estrutura esse universo que a gente vê. E aquilo que a gente não vê também, o universo que a gente não vê, o visível e o invisível. E esse processo, ele ocorre ciclicamente conforme simbolizado nos conceitos que a gente conhece bem de Manvantra e Pralaya, ou seja, o período de manifestação e o período de repouso ou dissolução. Então, veja, o processo de manifestação, ele nos permite ver muito claramente a verdade da doutrina oculta de que a infinidade, a infinita variedade de níveis de existência na manifestação existe apenas uma realidade última, da qual todos os aspectos são derivados e da qual estão contidos, sem exceção, todos os seus aspectos. Todo o universo, manifestado e não manifestado, literalmente surge, flutua e funciona no absoluto. Então vejam, a matéria, ela existe e flutua no oceano da mente. A mente existe e flutua no oceano da consciência. E a consciência flutua e existe e flutua no oceano da realidade. Eu tirei daquele livro Homem, Deus e Universo, do Taimne. Eu acho fantástico isso. Então, tudo isso para a gente entender que nós somos o oceano, só que a gente se identificou de tal forma com as ondas do oceano que a gente esquece e não reconhece mais de que nós somos o oceano. A gente percebe, a gente vive acreditando que nós somos só as ondas e que essas ondas não fazem parte do todo, que essas ondas não fazem parte do oceano. Então, o processo da vida espiritual é um processo para levar a consciência a reconhecer-se como oceano. Então, é preciso, primeiro, aceitar esse fato, e segundo, reconhecer isso. E aí então, a partir daí vem todo um processo, né, no qual a gente
a gente existe, a gente se circula, né? A gente se movimenta. O Time fala também que existem reflexos de reflexos, para explicar bem essa questão de que é, um, o que é inferior, ou seja, os níveis inferiores, são só reflexos dos níveis superiores. É a mesma coisa do que eu estava falando antes, né? Ou seja, um fenômeno muito interessante que ele fala, que encontramos na manifestação, é o reflexo nos níveis inferiores da realidade que existem nos superiores. As mesmas realidades encontradas nos planos superiores são expressas nos planos inferiores. Os mesmos processos que estão na base dos fenômenos da natureza nos planos espirituais são vistos atuando nos planos temporais. As mesmas leis que regulam o desenvolvimento da consciência e evolução dos corpos nos reinos espirituais são aplicadas ao desenvolvimento da mente e dos corpos nos planos inferiores. E esse fato ele encontra expressão na conhecida máxima ocultista, aquilo que é em cima, assim como é em cima, é embaixo. Então vejam, o mundo temporal ele reflete o mundo espiritual e o mundo divino, e o mundo espiritual reflete o mundo divino. Então, se a gente e essa manifestação se dá sempre na tríade, né? No, em três aspectos. Então, se a gente trabalhar o desejo compreendido e bem trabalhado, ele se transforma em vontade espiritual, o pensamento se transforma em conhecimento espiritual. Então, vejam, não é questão de sair suprimindo essa, esses níveis inferiores, mas é o caso ou de suprimir os pensamentos, o desejo, mas trabalhar com isso de forma que eles transcendem, eles podem ser instrumentos para a gente transcender a eles mesmos. A gente pode usá-los como instrumentos para que a gente possa transcendê-los. Então, o fato é, existe uma realidade, uma verdade absoluta, que é a realidade que está além do dualismo de qualquer tipo, e é também a verdadeira natureza do fenômeno relativo, e a verdade ou realidade relativa que inclui todos os fenômenos dualistas. Nós mesmos, outros seres, objetos materiais, pensamentos, emoções, conceitos, tudo que compõe nossas vidas neste mundo. E, e aí começa então nossa investigação. Primeiro, assim, é uma reflexão que eu já venho fazendo há muito tempo. Primeiro que a nossa busca deve ser para irmos além da dualidade. Sempre o, o nosso objetivo deve ser atingirmos ou realizarmos essa não dualidade. Esse deve ser o objetivo da nossa caminhada espiritual. Por quê? Porque enquanto a gente estiver transitando e interagindo com o mundo nessa dualidade, a gente está no sofrimento, a gente está criando obstáculos, a gente está ainda a gente está criando o nosso próprio universo, nossas próprias prisões, e estaremos aprisionados dentro das nossas próprias prisões, criadas por nós mesmos. Então, é preciso, então, para que isso ocorra, né, atingir esse objetivo máximo, né, supremo, tão elevado, é preciso a gente começar a investigar a verdade relativa. E isso por si só já é muito transformador,
Quando a gente começa a compreender que a gente está na relatividade e começa a trabalhar com os aspectos dessa relatividade, a gente vai estar, a gente vai estar naturalmente, espontaneamente, de forma leve, fazendo essa transformação interna que é preciso ser feita. Então, ao começarmos assim, investigar a realidade na vida diária, uma pergunta fundamental surge: o que chamamos de realidade? A realidade dentro desse contexto da relatividade. Ela se expressa, né, através do objetivo, ou seja, realidade objetiva, que é tudo aquilo que pode ser observar, ela se desmembra, né, na realidade objetiva, que é tudo aquilo que pode ser observado, mensurado, compartilhado entre as diferentes pessoas. Por exemplo, a temperatura de um ambiente, que é medida por um termômetro, o número de pessoas presentes numa sala, um carro passando na rua. Esses são dados acessíveis ao senso comum, independentemente de crenças pessoais, né? Essa é a realidade objetiva. Porém, aqui começa a nuance. Nem sempre essa realidade objetiva ela é percebida da mesma forma por cada um de nós. Por quê? Porque existe também a realidade subjetiva, que é o campo das nossas interpretações, emoções, crenças e valores pessoais, que filtram a forma como nós percebemos os fatos objetivos. Então, essa é a primeira investigação, é a investigação, toda essa investigação, na verdade, nos leva a essa primeira constatação. É tudo, todos os fenômenos, toda a interação que a gente faz com o universo, com o outro, com todos os fenômenos do universo, eles vão estar sendo filtrados ou vão estar sendo distorcidos pelas nossas interpretações, emoções, crenças e valores pessoais. A gente, na verdade, muito raramente a gente vê as coisas como elas são. A gente sempre está colorindo todo e qualquer fenômeno, toda a realidade objetiva com as cores que a gente quer, que a gente projeta nelas, com as cores que a gente pinta essa realidade. Por exemplo, duas pessoas podem ouvir a mesma música e ter reações completamente diferentes. Uma pode se emocionar e a outra pode se sentir entediada. Um simples comentário pode soar como uma crítica para alguém e como um elogio para o outro, dependendo das experiências anteriores que essa pessoa carrega. Ela vai reagir de uma forma ou de outra. Essa constatação por si só, ela, ela já traz um certo estado, um certo desconforto para a nossa mente, para a nossa consciência, porque começar a investigar isso, você começa a perceber que as suas certezas começam a desmoronar, começam se dissolvendo. Isso gera uma certa insegurança, gera um desconforto, né? Porque a nossa consciência, a nossa mente, né? Que para mim é a mesma coisa, elas, ela precisa de um porto seguro, ela precisa de uma segurança, mesmo que isso seja, de uma certa forma, seja fake, né? Não seja real, não seja verdadeiro, né? Então, ela sempre está buscando isso.
Mas um outro fator também que a gente precisa investigar é a questão da ilusão. Existe a grande ilusão, que é o que eu falei lá atrás, da onda não se reconhecer como oceano. Essa é a grande ilusão, né, no qual todos nós participamos dela, né? E então Time escreve que a ideia essencial contida na concepção de Maia é de ver uma coisa de maneira incorreta, ou tomá-la por algo que realmente não é. Eu acho muito interessante isso que ele escreve, porque quando a gente toma uma corda como sendo uma serpente no escuro, não é que não haja nada correspondente a uma serpente que esteja presente em sua mente naquele instante. Há uma corda que produziu a falsa impressão de uma serpente. Então, em que consiste a ilusão? A ilusão não consiste em dizer que nada existe, de que tudo é falso, de que tudo é só projeção e é só criação da mente, da nossa mente. Não é isso. Ela consiste em tomar uma corda inofensiva por uma serpente mortal. Mas quando a gente vê a corda como sendo corda, nós estaremos vendo corretamente. Aí, nesse caso, não há mais ilusão. Então, o mesmo engano essencial caracteriza todo tipo de ilusão em que nós estamos envolvidos. Vemos as coisas como elas. Nós não vemos as coisas como elas são na realidade, mas como algo totalmente diferente. Veja, assim, sabendo disso, a gente começa a ir desapegando dos nossos conceitos, preconceitos, dos nossos dogmas que a gente vai criando ao longo da vida, das nossas crenças, porque a gente começa a entender que você sabe aquela percepção, aquela luzinha, aquele vislumbre de que eu posso não estar vendo tudo aquilo que esse fenômeno com essa pessoa, essa esse ensinamento tá trazendo, né? Eu posso estar vendo só um pedacinho dele, porque tem minhas crenças por trás, tem meus preconceitos por trás. Então, vamos criar um espaço interno de abertura, de flexibilidade para que eu possa começar a trabalhar, né, com essas coisas de forma que aos poucos, né, esses véus, esses condicionamentos, as armaduras que a gente vai criando dentro de nós, começa a se dissolver, né? Então, essa pergunta, né, que a gente faz. A realidade é aquilo que nós percebemos ou é algo além da percepção? Essa pergunta nos leva a uma investigação ainda mais profunda. Porque muito do que chamamos de realidade é, na verdade, uma leitura da realidade, uma interpretação filtrada pelos nossos sentidos, mente e condicionamentos. Como diz, né, especialmente o budismo, nós não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Ou, em termos mais contemporâneos, a gente pode dizer que a neurociência mostra que o cérebro não capta o mundo como ele é, mas constrói uma versão dele com base em dados sensoriais incompletos. O que que a gente pode aprender com isso, né? Que nós construímos o nosso universo. Cada um de nós constrói o seu próprio universo e a gente vive dentro desse universo, nos aprisionamos nele e ficamos prisioneiros desse universo. No fundo, todos nós somos prisioneiros dos nossos próprios universos, criados por nós mesmos. E isso, nós temos inúmeros exemplos do cotidiano que pode ilustrar isso, essa diferença que há entre a realidade objetiva e aquilo que nós percebemos, né?
as ilusões de óticas, ou seja, elas mostram como os nossos sentidos nos enganam. Nós vemos movimento onde não há, formas distorcidas, cores que se alteram de acordo com o contexto. Então, isso tudo vai evidenciando que o que nós percebemos nem sempre corresponde àquilo que é. Outro também exemplo do nosso cotidiano, né, que também pode nos mostrar como a gente está, como a gente interpreta ou como a gente colore, né, a leitura que a gente faz para a realidade, né? Os fake news, por exemplo, dois grupos podem ler a mesma notícia e interpretar de forma completamente oposta. Geralmente são guiados por ideologias ou emoções. O mesmo fato pode ser usado para sustentar narrativas diferentes, dependendo do olhar. E narrativas é o que não falta, né, na atualidade. Aí, assim, a gente sabendo disso tudo, como é que a gente pode nos apegar a uma narrativa ou a outra narrativa? Sabendo que qualquer narrativa ela não traz a realidade objetiva, ela não traz a realidade tal como ela é. Ela é só uma narrativa. E a narrativa construída por alguém que está carregado de crenças, dogmas, preconceitos, ideologias, emoções. Então, por que que eu vou me apegar e brigar ou ficar completamente sendo dominado e manipulado por diferentes narrativas, ou por uma narrativa ou outra narrativa, né? Então, assim, vejo toda essa investigação vai criando uma abertura interna e para a gente ir percebendo nossas próprias crenças, né? As nossas próprias limitações e aprisionamentos e vai também nos direcionando ao outro, também nos leva ao outro, compreender o processo do outro, né? Você começa a compreender o seu próprio processo e o processo do outro, cria uma abertura para que o outro também se aproxime de você, independente da narrativa que ele acredita, né? Porque você começou a questionar as narrativas, então você está aberto a qualquer uma, a aprender o que que a outra narrativa pode ou não te dizer. O outro, né, exemplo que a gente pode também trazer do cotidiano são as interpretações diferentes de uma mesma situação. Um atraso de 15 minutos, uma pessoa pode interpretar como desrespeito, a outra compreende como algo normal, porque tem trânsito, a cidade realmente tem os picos de congestionamento, então a realidade do atraso ela é objetiva, mas a experiência vivida dele ela é subjetiva, né? Cada um vai interpretar de uma ou outra forma. E um outro exemplo que ocorre o tempo todo e que a gente precisa são todos esses exemplos são muito reais para nós. E eu acho que é preciso você estar trazendo isso para a sua vida diária, para o seu dia a dia, e ver onde é que você está enganchado, em qual desses, ou em todos esses fatores que você está enganchado, e o que que você precisa fazer para você desenganchar disso, para você se libertar e para você ir criando esse espaço interno de abertura, de flexibilidade. E o viés da confirmação, nossa, isso também eu acho que é muito forte. O viés da confirmação ocorre quando o indivíduo procura e usa as informações para apoiar suas próprias ideias ou crenças.
Isso também significa que as informações que não apoiarem suas ideias ou crenças são desconsideradas. O viés de confirmação geralmente ocorre quando queremos que certas ideias sejam verdadeiras. Ou seja, quando a gente quer confirmar e afirmar as nossas próprias crenças ou ideias ou conceitos ou rótulos. Então, assim, eu tenho uma certa crença, eu só leio ou eu só escuto as pessoas que compartilham dessa crença, ou os livros, a literatura que vai apoiar essa crença, que vai confirmar, que vai afirmar o meu posicionamento. Então, e aí a gente desconsidera as outras, porque a gente não quer rever as nossas crenças, a gente não quer criar esse movimento interno de olhar e falar, e te questionar e falar assim, poxa, será que essa crença realmente tem fundamento? Será que ela está bem embasada? Será que ela tem, tem justificativa para ela me dominar tanto, para ela se fazer, né, para ela fazer tão parte de mim mesma, né? Será que não dá para a gente criar uma abertura interna, de novo, criar uma abertura interna, de aprender o que que a outra crença pode nos dizer? Será que não tem alguma analogia? Será essa interconectividade entre várias coisas, vários grupos, vários estudos, né, que o cérebro pode ir fazendo, vai desenvolvendo nossa inteligência, vai desenvolvendo a nossa abertura, vai desenvolvendo a nossa inteligência espiritual, né, e a sabedoria. A gente começa a ir além do intelecto, a gente começa a tocar o abstrato, tocar a mente búdica, a nossa natureza búdica. Portanto, a investigação da realidade ela deve começar com uma certa humildade, claro, e reconhecer que aquilo que nós chamamos de realidade é muitas vezes uma mistura de fato e interpretação. E se quisermos viver de forma mais lúcida, precisamos aprender a observar e questionar essa mistura constantemente. Ou seja, essa mistura existe constantemente, o tempo todo, 24 horas do nosso dia. E o que que a gente precisa então fazer é viver de forma mais lúcida, para aprender a observar e questionar isso, questionar o tempo todo. E aí, de novo, eu trago a imagem, né, de, de uma mente que vai perdendo o seu chão, que vai perdendo as suas, o seu porto seguro e vai ficando desconfortável nesse espaço que vai sendo criado dentro dela. Então, no início surge o medo, no início surge a, a desqualificação do processo, mas aí, aos poucos, você começa a consciência, né, seu eu interno começa a perceber que, que é possível viver sem essa falsa segurança, sem esse porto seguro que é feito de areia, né? Que não, ele não tem concretude, ele não tem substância. A própria sensação de eu vai se dissolvendo dentro desse processo. Então, então até aqui a gente constatou um fato, uma realidade, né? O mundo da relatividade que a gente vive. Então, o que que a gente faz com tudo isso, né? Aí entra então a transformação interna. O que que é preciso fazer para ver a realidade tal como ela é? Ver a realidade com clareza não é uma questão de olhar para fora,
é, antes de tudo, uma mudança interna de postura e consciência. Ou seja, constatar tudo isso que eu falei até agora, né? E tomar a decisão de seguir um caminho, né? De, de seguir um caminho é principalmente começar a olhar para dentro. Então, a gente pode fazer isso como? Como é que a gente vai fazendo, vai trazendo esse olhar para dentro de nós, né? A gente pode, eu vou trazer, na verdade, só algumas ferramentas e que são coisas assim práticas mesmo. Eu busco sempre estar praticando. Eu não vou entrar na questão da meditação aqui, porque a meditação é a principal ferramenta e para mim é a mais preciosa de todas as ferramentas, porque ela realmente, a meditação, a prática da meditação, diariamente, ela vai fazendo uma transformação, vai criando uma abertura e uma flexibilidade interna. E também, assim, a meditação, hoje em dia, todo mundo fala em meditação e, e trazem a meditação como uma coisa uma ferramenta, virou um modismo, né? Meditar para encontrar, achar um bem-estar, para me trazer bem-estar, meditação para dormir melhor, meditação. Eu prefiro ter uma outra perspectiva e uma outra visão da meditação. A meditação é familiarização. Quando ela é bem compreendida e quando você encontra técnicas que funcionam em você, é altamente transformador, realmente. Então, bom, assim, trazendo então esse background, né? A meditação, ela, ela está aí presente, é uma prática, mas vamos trabalhar com coisas que a gente pode trabalhar no dia a dia, além da meditação, né? Então, primeiro, suspender os nossos julgamentos automáticos. A mente está sempre interpretando, rotulando, comparando, mas para ver com clareza, encontrar essa lucidez, né, para ver as coisas como elas são, é necessário reconhecer os próprios filtros mentais, nossas crenças, nossos medos, nossas projeções. Então, por exemplo, um exemplo bem prático: ao ouvir uma crítica, a reação comum pode ser defensiva. Mas se houver espaço interior, é possível apenas ouvir, sentir, investigar, sem reagir automaticamente. Mas aí vale uma ressalva, né? A gente reage automaticamente, sim. Reconhecer isso já é um libertar, já é um passo para se libertar. Agora, estar totalmente não reativo é um longo processo. Eu, às vezes, eu já ouvi amigos, né, falando, eu não reajo mais. Eu respeito, claro, a pessoa, mas eu não acredito nisso, porque é tão automático em nós, é tão uma coisa tão já automatizado, que quando a gente vê, a gente reage. Para não haver reação, a não reação, a mente tem que estar completamente desapegada de qualquer crença, de qualquer medo, de qualquer projeção. Ela tem que estar completamente mergulhada na sua natureza búdica, na sua verdadeira natureza. E a gente não está nesse processo, a gente está no processo, a gente está caminhando, a gente não chegou lá, né? Então vamos ser realistas e
e aceitar o momento, aceitar a gente, o estado em que estamos aqui agora, né? As nossas limitações aqui e agora. Um segundo ponto é cultivar a atenção plena, mindfulness, que é outra coisa que também está bem em voga, né? Bem, virou um modismo também, mindfulness. Mas é uma ferramenta poderosa. Ela, aliada à meditação, é muito poderoso. Mindfulness é estar presente no momento com abertura e curiosidade, sem se perder em pensamentos passados ou ansiedades futuras, que a gente já sabe disso, né? A gente sempre está, nossa mente sempre está ou divagando no futuro ou remoendo o passado. Então a gente sempre está nesse movimento. E a atenção plena, ela desacelera a mente e permite ver os fatos como são antes que os nossos os julgamentos e as nossas narrativas entrem em cena. E é uma prática que a gente pode fazer diariamente, ela está disponível para qualquer um de nós, basta uma determinação, uma decisão nossa de praticar. Eu comecei a praticar mindfulness há muitos anos atrás. E eu comecei exatamente com escovar os dentes. A gente todo dia escova dente, né? Então eu comecei a fazer esse exercício comigo, de ao escovar os dentes, trazer minha mente para a consciência para esse movimento, o escovar os dentes. Nossa, no começo, a gente percebe que a sua consciência não fica um segundo nesse fato, nessa atividade de simplesmente escovar os dentes. Quando você percebe, você já está fazendo o planejamento do que aquilo que você vai fazer o dia nesse dia, quais são os trabalhos que você tem que fazer, com quem você vai encontrar, o que que você fez ontem que você deixou de fazer, fazer um checklist do que ficou para trás. Ou seja, qualquer coisa, menos estar no simples fato, na simples atividade de simplesmente escovar os dentes. Tomar o banho plenamente atento à sensação da água, o cheiro do sabonete, o cheiro do shampoo, a respiração, como está a respiração, a entrada e saída do ar. Então, a mente treinada no simples, ela começa assim a perceber aquilo que é mais complexo. Então, esse exercício, uma vez eu conversei, eu achei tão legal, um amigo falou que ele faz quando ele pratica quando ele gostava de praticar, quando ele estava lavando a meia dele. Então, essa atividade de lavar a meia era a prática dele de mindfulness, né? De trazer, você pode praticar mindfulness caminhando, eu pratico mindfulness, eu adoro caminhar, eu adoro, e eu pratico mindfulness caminhando, o movimento, prestar atenção no movimento dos pés, mas ao mesmo tempo estar vigilante porque a atenção plena, ela geralmente deve vir acompanhada de uma vigilância, ou seja, você está com os sentidos abertos para aquilo que, para um pássaro cantando, para um carro que passa. Então, você está com sua atenção no caminhar, no passo a passo que você está dando, mas ao mesmo tempo existe uma vigilância, um estado alerta para aquilo que está em volta, para aquilo que está ao seu redor. É, esses são exercícios que você começa a fazer e que vai trazendo, vai tirando a mente desse estado de caos e de distração que ela vive, né, para um estado mais sereno, mais presente.
começa a surgir uma espontânea, uma presença espontânea. É um estado de awareness, de estar cônscio espontaneamente. É uma presença espontânea. Você percebe que ela sempre está lá, sempre está lá. Você só precisa reconhecê-la. O terceiro ponto é desapegar-se da necessidade de ter sempre razão. Quer dizer, tudo isso são ferramentas que a gente pode fazer, qualquer um de nós podemos e devemos fazer, né? Muitas distorções vêm do ego tentando se proteger ou se afirmar. Ver a realidade existe essa humildade radical, estar disposto a descobrir que a sua verdade não é a verdade absoluta. Eu acho esse ponto assim, me encanta realmente, porque a gente está mesmo o tempo todo tirando conclusões. A gente adora conclusões, a gente não gosta de ficar na incerteza. E esse desapegar de ter razão é desapegar das nossas certezas e entrar no campo da incerteza. E, e aí a gente desiste, a gente percebe que a gente não precisa estar se protegendo e se afirmando o tempo todo. E começamos, é aquela famosa história, né? De você perceber que você está vendo, ao olhar para um elefante, você está vendo apenas uma pata dele. Mas existem mais três que você não está observando, que você não está olhando. Então, é aprender a trabalhar com essa relatividade, com aquilo que é relativo. Saber que você está transitando e movimentando no relativo. A verdade, você não está na verdade absoluta. Então, é preciso descobrir que essas nossas versões não são absolutos, né? Não são absolutas. Tá, a gente está realmente na relatividade. É o que eu disse também lá atrás, né? É trabalhar com a verdade relativa, que é essa que é o que está, é o que a gente pode fazer, é o que a gente tem aqui, né? Com a gente, é o que a gente tem aqui agora é a verdade relativa. E, finalmente, tudo isso, né, está englobado dentro do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Ou seja, parar de ficar, reconhecer os nossos padrões internos recorrentes. Como que nós agimos? O que que nos fere? O que que nós evitamos? E saber que a realidade externa frequentemente reflete estados internos que não estão sendo vistos por nós. É a questão daquela, né, falta de reconhecimento, e aí saber que assim, quando você percebe que o outro que as pessoas não estão te reconhecendo, na verdade você está carregando uma dor antiga que pode ser que você esteja carregando uma dor antiga que não foi elaborada. Então, a realidade que ela enxerga, passa a ser distorcida por essa ferida. Então, é outro outras descobertas que a gente vai encontrando, né, nessas práticas, é de que a, você não precisa ser reconhecido o tempo todo. Ser reconhecido, não ser reconhecido, passa a não ter mais tanta importância, não passa a não ter mais tanto peso quanto tinha antes. O ser aceito ou não ser aceito também é relativo. Você não precisa se apegar a isso com tanta força, né, com tanta garra. Então, todo esse processo vai gerando de novo esse espaço interno onde a mente começa a ficar confortável, a se encontrar e descobrir que ali todas as possibilidades existem, tudo existe, né? Então, o que significa ver?
a realidade na prática, né? É, na verdade, o que que ela nos pode, ela começa a nos proporcionar? Nós começamos a tomar decisões mais lúcidas, com menos impulsividade, mais discernimento. Começamos a agir com base em fatos e clareza emocional, não mais reatividade. Reduzimos conflitos, porque nós entendemos o ponto de vista do outro sem imediatamente julgar ou atacar, porque começamos a praticar a escuta atenta e a empatia. Sofremos menos, porque grande parte do nosso sofrimento vem da resistência à realidade, às coisas como elas são. Então, não que haja, começa a haver uma aceitação que não é, aliás, começa a haver uma aceitação que não é a passividade, mas ver e acolher o que é, e aí então agir com sabedoria. Agimos com mais compaixão, porque vemos as causas internas do nosso sofrimento, não só o nosso como do outro, e aí começa a surgir uma compaixão natural. E naturalmente a raiva, o orgulho, o medo começam a diminuir quando começamos a ver as coisas com mais clareza, com mais lucidez. Então a gente precisa ir além do intelecto. P. Krishna escreve no livro Uma Joia, uma Bandeja de Prata, que aliás é um livro que eu sugiro os teósofos lerem, porque os membros da Sociedade Teosófica lerem, porque ele traz entrevistas com pessoas que conviveram com o Krishnamurti desde 1900 e tralalá, e inclusive com Radha Burnet, tem umas duas entrevistas. Então a gente aprende muito também da história da Sociedade Teosófica nesse livro. É bem interessante mesmo. Então ele fala que a verdade é muito mais profunda que a mera lógica e razão. E a resposta intelectual não é uma resposta completa. Portanto, quando algo é entendido apenas intelectualmente, compreendeu-se somente uma parte. O entendimento intelectual pode ser, ele é útil em algumas questões, mas ele é trivial. Ele pode ser obtido por meio de um livro, ou de outra forma qualquer, né? Mas ele é sempre um padrão, existe sempre nele um padrão de pensamento retido na memória. É repetição daquilo que já está na memória. E ele não deve ser confundido com a compreensão da verdade de algo. Então, acho que a gente já está, né? Já estou nos finalmente. Tudo isso, vocês vejam, né? Eu trouxe ferramentas que a gente pode usar todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, porque tudo são coisas que factíveis de serem praticadas, né? E pode. Então, no início do caminho espiritual, no início dessas práticas, nós vemos através da mente concreta, através de véus, mas com o tempo começa a despertar em nós uma nova forma de ver, uma visão mais sutil, mais profunda, mais verdadeira. E essa é a percepção espiritual, que é a capacidade de enxergar a realidade não como ela parece, mas como ela é. O que que é perceber espiritualmente? É olhar para uma situação difícil e ver a lição que está por trás dela. É ver um ser humano problemático e reconhecer a alma lutando para emergir dessa problemática. É sentir que há uma presença maior guiando todas as coisas, mesmo sem sinais visíveis, que é a tal da presença espontânea, que eu disse que existe, que ela está aí, ela precisa só ser reconhecida. A gente não tem que fazer nada, 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 a não ser reconhecê-la. É ver com os olhos do coração, com a luz da alma, com a sabedoria silenciosa do eu interior. Essa é a nossa prática, né? É o que a gente realmente pode
pode fazer. Então, assim, eu acho que eu trouxe, né, nessa palestra, eu espero que eu tenha trazido nessa palestra ferramentas mesmo, prática, né, para a gente usar no nosso dia a dia. Porque, porque a gente precisa, eu acho que com essas práticas a gente começa a fazer diferença. Peraí, pronto. Eu acho que com essas práticas a gente começa a fazer diferença no mundo, realmente, né? É porque com o nosso exemplo é que a gente faz diferença, não com o que a gente fala, né? Com o que a gente fala, a gente também contribui. Com as nossas reflexões, a gente contribui porque o outro pode estar tendo insights com as nossas reflexões, né? Por isso que eu, por exemplo, um grupo numa loja, o estudo numa loja é tão maravilhoso, né? Porque a reflexão do outro, ela, ela te traz luz, novas abordagens, nova perspectiva nas suas próprias reflexões. E você contribui também com o grupo, né? É, a gente cresce enquanto pessoa, enquanto ser humano, quando a gente está fazendo essa troca numa loja, por exemplo, né? Mas a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, realmente, parando e tendo coragem, assim, de olhar onde é que estão as nossas fraquezas, onde é que estão as nossas limitações, né? Assim, para dar um exemplo bem prático. É, acho que uns 2 anos atrás, eu estava num grupo e uma pessoa muito problemática, sempre trazendo muita. É uma pessoa que mexia muito com todo mundo no grupo, como inclusive comigo. E eu falei, gente, por quê? Por quê, né? Será que eu resolvi olhar para esse fato de forma sincera e ver onde é que está em mim, qual é o gancho que pega em mim. Eu não posso trabalhar com um gancho que está pegando o outro, mas eu posso trabalhar com o gancho que está em mim. Onde é o que que ela faz que está enganchando em mim mesma e que está me fazendo e que me faz reagir a ela, que me faz ter um certo distanciamento dela. E eu tive coragem de olhar para dentro mesmo, e eu descobri exatamente onde é que estava, qual era a dor em mim, qual era o gancho que estava. E a partir daí eu me abri para essa pessoa. Hoje a gente é grande amiga, somos grandes amigas. Eu não tenho mais nenhuma dificuldade de me relacionar com ela. Então, assim, sabe, e isso não é só nos relacionamentos, inclusive nesse mundo cheio de narrativas e com ideologias que tão dominantes, né, que manipulando o pensamento das pessoas. Que a gente vai cair numa narrativa dessa? Por que a gente vai deixar se dominar por uma ou outra narrativa ou por várias narrativas, né? A gente começa até a investigar, onde é que está a verdade? Não tem verdade absoluta em nenhuma delas. São todas verdades relativas. Então, vamos olhar com um olhar relativo também, né? Por que que eu tenho que criar um olhar absoluto onde não existe verdade absoluta? Então, sim, são exemplos e mais exemplos na nossa vida diária, né? Que a gente pode estar trabalhando tudo isso. Bom, é isso, gente. Eu espero que eu realmente tenha contribuído e estão aberta para complementar, para quem quiser, né, perguntar. Queria fazer algum comentário? A criatividade, para tudo a gente vê, né? Com o passar do tempo, o balançar da onda.
O difícil é parar e ver, né? Conseguiu ouvir, né, dela daí? O difícil é parar e olhar e ver, né? É difícil por causa disso, né? Precisa de ter essa coragem e essa abertura, essa vontade de aprender com tudo, né? Discípulo é todo aquele que aprende, mas ele não aprende só com o mestre, né? A gente, não que a gente é aspirante nesse caminho espiritual, a gente, bom, uns aspirantes hoje já, eu não gosto muito desses rótulos de aspirante, discípulo, porque acaba que é mais rótulo, né? A gente a gente é praticante, a gente está caminhando. Então, essa abertura, esse movimento de abertura, ele vai aos pouquinhos, a gente vai fazendo dentro dos nossos limites, de forma que também é preciso ter esse olhar amoroso, compassivo para si mesmo, né? E fazendo dentro das suas possibilidades. Mas é possível, é possível. Porque, de uma certa forma, ele até dá um pouco de medo, né? Dá, dá, Ele dá. sabe que ele vai se desfazer. Ele sabe que o já não é degradativo, depois que não é medo para favor, né? Eu conheci uma pessoa Na que dizia que é verdade, só para os corajosos, né? É na só para os verdade, corajosos. muitas vezes dá muito medo, né? Pouco não, às vezes dá muito medo. Mas aí tem que ir pequenos passos, né? Quando ele está com medo, a gente dá pequenos passos, não precisa dar um passo. Eu me lembro assim que quando eu comecei a vir na teosofia, que eu não conhecia nada, né? Vinha do catolicismo, estava bem brigada com o catolicismo, e teve uma coisa assim que me chamou muita atenção quando o pessoal citava, né? Que tem textos que diz que a gente está adormecido, né? E eu me perguntei, sentada assim na cadeira, eu me perguntei para mim mesma, será que eu estou, né, já acordei ou eu estou adormecida e não me dei conta? E aquilo me contou. Mas eu estou adormecida e estou achando que eu estou acordada. Que é a mesma coisa, é uma coisa parecida com o que tu disse ali, né? O mundo que nós acreditamos é o mundo que nós somos. A gente projeta a gente na nossa visão de mundo, né? Então, isso pode ser um problema. Isso é um problema. Se o problema está no mundo, a gente olha para o mundo e vê problema no mundo, problema está no mundo. Então, É, nós vamos corrigir o mundo. Nós só conseguimos olhar para dentro e fazer um processo para essa limpeza para poder ver o mundo como ele é. Porque não vê mais isso, eu não vejo porque esse trabalho que ela faz, o trabalho dele. O Criador te dizia, né, que esse mundo é maravilhoso. é, Esse mundo é é. A gente não consegue perceber, né? é, Agora, mas é exatamente isso. Cada um está criando o seu próprio universo e vivemos dentro desse universo. E a gente esse precisa universo. descobrir, a gente precisa descobrir onde é qual é o ponto em comum para que esses universos se encontrem, né? Descobrir o que há em comum entre esses universos para que a comunicação comece a ocorrer realmente, verdadeiramente, né? E não mais através de imagens, através de crenças, de rótulos, julgamentos, né? Para ver comunicação, a gente tem que ouvir, né? A maioria das vezes a gente não ouve, né? A gente não, a gente está falando, elaborando as nossas certezas, jogando fora, mas não está ouvindo o outro, né? E aí a comunicação não existe, né? Então, acho que a primeira, eu digo que a meditação, ouvir é meditativo, né? Porque tu precisa fazer um silêncio na mente para tu poder ouvir o outro, né? E a gente começa a ver o quanto que a gente tem vontade de falar, mas não tem vontade de ouvir, né? É força. Esse excesso, né? Esse mágoa, esse processo automático, né? A gente está nesse processo automático, elevado pelo processo, a gente não está tomando do processo.
Em tempo de ignorância, a gente começa a desafiar esse processo, né? Eu quero rever as minhas ideias para ver se elas ainda são válidas. Não vou ficar tudo fora, vou rever elas, né? Outra coisa que eu tirei conclusões quando eu era criança. Eu não sou um pouco diferente, né? Que é uma coisa que eu me afetar como me afetava antes. Não precisa ter um ali que vai ativar minhas respostas automáticas. Então, tudo isso a gente pode elaborar. É dependendo de querer fazer isso, né? Isso é um trabalho, né? É o trabalho de uma vida, né? Trabalho para Eu gosto de chamar muitas é um modo vidas. de vida, é um modo de vida, é um modo de vida É que eu um modo de escolhi. vida. É É. um modo E é de vida que trabalho para busca muitas lucidez. vidas. Um modo de vida que busca lucidez, né? Quero viver a vida com lucidez. É coisa mesmo Lucidez, a clareza, né? A clareza, aquela de coisa clareza. mesmo de, né? A percepção pura, né? Não é uma percepção mais maculada, mas é uma percepção, a gente busca essa percepção pura, É. E hoje mesmo, né? isso aí, com essas redes sociais, isso aí está muito importante para a gente não ser manipulado também, né? Porque quando a gente É, está com essa polarização, a mente ela é polar, porque ela compara coisas, né? A gente sempre está nessa coisa de um lado, tentando nos manipular para é, interesses próprios, né? Então, hoje em dia, tem um perigo a gente estar nessa visão polarizada. e às vezes pequenas coisas, né? A tal do outro dia eu fui num lugar aqui, aí a moça falou assim, você já experimentou o morango do amor? Falei, não, nem vou. Nossa, a loja tal tá vendendo, não sei, mais de 300 por dia. Assim, claro, eu fiquei na minha, porque ela estava tão empolgada Sim, com aquilo, eu não sim, ia também desqualificar sim. no negócio dela, a empolgação dela. Mas, assim, para mim não tem o menor sentido. Aí, sim, uma coisa que é um tal do morango do amor começa a virar, por causa da internet, começa a virar uma febre nacional. Todo mundo quer, todo mundo fala. E aí, assim, ou seja, para mim isso é uma manipulação total, né? Total. Às vezes uma pessoa fala um determinado suplemento para a saúde que é bom e pronto, aí sai todo mundo querendo, acreditando aquilo como verdade absoluta, serve para todo mundo, aí sai todo mundo querendo. Assim, sabe, é muito manipulável tudo com essas narrativas que tem por aí. Mas acho que isso aí vem junto com essa vontade que a gente tem de que o outro nos dê a resposta, né? O outro nos diga o que é certo, o outro vai nos dizer como nos comportar, como é que eu vou ser feliz, né? E a filosofia, né, esse processo, ela traz toda a responsabilidade para nós. Tu é o caminho, né? Tu é o caminho, tu tem que fazer, tu tem que descobrir, tu tem que investigar, né? Então, eu acredito Você nessa tocou num ponto, você tocou num ponto muito importante. é, É isso tem aí mesmo. as três verdades, né? Dentro do meu escolar. O homem é o seu absoluto legislador, dispensador de glória e de escuridão para si mesmo, e o decretador de sua vida, recompensa e punição. Então, está tudo dentro de nós, né? O nosso acusador, a nossa consciência é pesada pelo aquilo que a gente fez, que não está de acordo com nossos princípios internos, né? De alma, né? Tudo isso está dentro de nós. Se a gente não trabalhar isso, né? Não resolver isso dentro de nós, né? A gente não. É exatamente, exatamente. Ninguém vai nos dizer, ninguém vai nos dar o caminho, ninguém vai nos dar a iniciação, ninguém vai nos dar nada, né? E é solitário, né? Solitário no sentido, internamente é solitário, porque se você É, tem que percorrer, né? Ninguém pode fazer isso por você, né? Eu gosto que quando Rada Burnier falou, né, que o caminho espiritual é a nossa própria consciência. Esse é o isso caminho, a nossa própria, ele é interno. é o Ninguém encontro pode com a nossa fazer por consciência, nós. né?
concordo, concordo. Mas é isso aí, então. Muito Para obrigada, você, gente. então, foi muito bom. Que Acho que bom, que bom. teve muita coisa prática, né, também. A filosofia não é só teórica, né? Tem um É, caminho, mas tem as é, dicas que ajudam, né? Então, obrigada para ajuda e ti, muito. querida. E a gente se Eu vê que na próxima. Eu te agradeço o vou dar convite. mais seguido. Tá bom. Eu vou para a Índia agora em setembro, vou ficar até novembro lá. Ups, mas eu vou lá para o Ah, extremo norte da Índia. Não vou em para onde adiar, não. Eu para onde que tu tá indo? vou lá para a divisa no Himalaia, no Vai pequeno tentar ir lá para o Tibete. Tibete? Vai Vou entrar no Tibete? até o pequeno Tibete, perto de Caxemir. Vou lá Ah, na divisa com o Paquistão, com a China. sim, Vou eu andar tenho por lá uns 20 a única dias. viagem que eu quero fazer, assim, cada coisa, que é ir para Srinagar e aí subir ali para Leh e essas coisas ali É onde eu vou, que é onde eu vou. é, Eu é. vou para lá, depois vou para Spiti Valley, aí desço para Dharamsala. Mas tem algum lugar que vai ficar ou vai ficar 3 meses viajando nesse Não, 2 meses, né? Na verdade, eu vou ficar 20 dias em Ladakh e Spiti Valley, depois eu Ladakh? vou para Dharamsala, aí hoje, esse ano é o sétimo ano do ciclo de ensinamento que eu estou recebendo do budismo tibetano, né? Uhum, Eu vou ficar 24 dias ali em Dharamsala, recebendo uhum, ensinamento, fazendo um uhum, retiro. Depois eu vou para Bodh Gaya conhecer, que até hoje eu não fui, e uhum, Varanasi. Aí eu venho uhum, embora. uhum. Ah, muito Vou bom, andar. legal. Então, Tá na volta, bom, a gente conversa. tá bom. Beijos Tá, então, beijo, Céu. querida, tudo de bom. Tchau. Você também, tchau.